Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estava aqui lendo a Bíblia e resolvi, Deus me tocou para mim gravar esse vídeo, porque como eu tenho um canal no YouTube e Deus manda pregar o Evangelho a toda criatura, eu creio que seja Ele que me instruiu a fazer esse vídeo. Eu estou estudando para pregar domingo, que eu fui chamada pelo meu dirigente, né, para pregar domingo à noite. E eu estava estudando aqui a palavra do Senhor e vou ler aqui um versículo para vocês e falar um pouco da palavra do Senhor. Fica em Ezequiel 17, versículo 24, é o último versículo do capítulo, que diz assim: Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e quão difícil está hoje pregar o Evangelho e servir a Cristo no século XXI. Está muito difícil porque as pessoas, essas árvores altas, são pessoas que acham que por estar num cargo alto dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, por estar no comando total e ter os seus subordinados, eleva o seu eu, o eu da gente, o eu carnal, porque a palavra de Deus diz, não acrescenta nada e não diminui nada da minha palavra, porque vocês sofrerão as consequências disso. Então as pessoas, por estarem nessas posições mais altas, essas árvores altas, elas começam a maltratar os que estão por baixo, começam a denegrir a imagem da pessoa. Como? Fazendo o que dá na telha. Eu estou dizendo isso porque eu sou prova viva e vivo isso. Estou há quase 18 anos servindo ao Senhor, cheia de altos e baixos, mas Deus sempre coloca na minha memória que não tem outro caminho a não ser servir ao Senhor, ser fiel, ser temente ao Senhor. E o temor do Senhor, eu estava lendo e me trouxe à memória temor. O temor não é você querer fugir daquilo, e sim você querer seguir as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor, o conserto do Senhor. São essas palavras que o Senhor diz, né? Costuma dizer conserto, mandamento, né? São as vontades bíblicas que nós devemos seguir, porque é a vontade do Senhor. E quantas pessoas, né? Quantas árvores altas, né? Quantas pessoas que estão num cargo elevado, sendo dirigente, né? Presidente de igrejas, que estão fazendo a igreja, os menos afortunados, espiritualmente falando e financeiramente também falando. Eu quero falar uma coisa que me deixou muito triste, numa história que eu escutei de uma serva do Senhor, temente ao Senhor, que está muito revoltada com o que os grandes dirigentes estão fazendo. Houve uma história de que uma irmã estava na igreja, congregando nessa igreja, membro dessa igreja,
mas ela não podia ser dizimista. E ela foi pedir ao pastor uma cesta básica. E essa cesta básica, né, ia matar a fome dela, e não sei se tinha filhos, mas da família dela. E o pastor falou que não podia ajudar. Primeiro perguntou se ela era dizimista. E aí ela disse que não podia dizimar porque ela era desempregada e não podia. E aí ele disse: se você não é dizimista, não tem como eu pegar e te dar uma cesta básica. Olha aonde chegou o absurdo, né? Então é muito triste a gente ver que essas pessoas, né, essas árvores altas, estão fazendo isso com os pequeninos do Senhor. Os pequeninos do Senhor não necessariamente, né, como Deus usou quando Jesus veio, né, aqui no mundo, ele usou muitas parábolas. Os pequeninos do Senhor não são somente as crianças, porque as pessoas falam assim: as crianças são inocentes. São porque você hoje bate numa criança, que existe muito isso ainda, né? Você agride uma criança com palavras, com até batendo mesmo, com chinelada, com vara, correia, né? N's objetos. E aí você, meia hora depois, ou até menos do que isso, você pega e vai lá, pede, chama aquela criança, né, não te julga, não vai e te abraça, te beija, né? Ela não guarda rancor. E então, mas os pequeninos do Senhor também não são só as crianças, são essas pessoas carentes, que são desprovidas de dinheiro, desprovida de casa, de conhecimento, talvez uma pessoa analfabeta que não consegue emprego porque não sabe talvez nem deixar um bilhete numa casa de família. Às vezes sabe fazer, né, um serviço de casa, é uma pessoa caprichosa e tudo mais, mas se for uma pessoa analfabeta, tem pessoas que não contratam. Se for uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, a pessoa não contrata. Se for negra, também não contrata, tem muito isso. Então, e às vezes a pessoa viveu a vida toda na roça, é analfabeto e tem até vergonha de pedir um emprego numa casa de família porque não sabe se vai saber lidar com tanta coisa moderna que talvez a pessoa nunca teve em casa. Como eu, por exemplo, hoje eu tenho um pouco de medo de fazer uma faxina, por exemplo, na casa de pegar uma faxina, por exemplo, para fazer, porque a minha casa sempre foi muito simples. E hoje eu tenho fogão de gás, tenho televisão, tenho casa cerâmica na minha casa, mas eu morei em casa de barro e madeira. E o chão era chão batido, era terra mesmo. A gente passava bosta de boi, fezes de boi, né, que é mato, no chão para que não subisse poeira para sujar as camas, sujar tudo, na casa toda, né? Então, por isso que eu tô vindo falar isso com vocês, que é muito triste você ver o povo de Deus sofrendo por causa dessas árvores grandes. Mas esse versículo nos traz um consolo, que eu vou ler ele novamente para terminar o vídeo, que diz assim, novamente: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Ou seja, eu, o Senhor, o disse e o farei. Por quê? Que ele disse e fará. Porque ele é o Todo-Poderoso. Não tem nenhum chefe acima dele. E quando ele estipula alguém, como ele estipulou Saul como rei, mesmo sem ele querer, mas porque o povo pediu e o povo servia a ele, né? Eles estavam insatisfeitos com os profetas, coisa que não deveríamos estar, né? Pediu um rei para querer ser igual às outras nações. Ele estipulou, Deus escolheu Saul, e Saul pegou. Deus sabia que lá na frente Saul ia pecar contra ele. Deus sabia, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas ele é onipotente também.
Ele pode todas as coisas. E é por isso que eu digo isso para todos os pastores e cristãos, pequenos e grandes, árvores pequenas e árvores grandes, galhos, porque Jesus é a videira verdadeira. E ele diz que quem não tiver nele, que é os ramos que não tiver nele, ou seja, os galhos que não tiver na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, ele que não dá fruto, fruto bom, porque o fruto que se come é um fruto bom. O fruto ruim é lançado fora. Se não der fruto bom e não der nenhum fruto, ele cortará esse ramo, esse galho ou essa árvore, né? Que se acha alto por estar num cargo de talvez pastor-presidente, ou pastor, ou presbítero, ou diácono, e diminui esses que não têm nenhum cargo na igreja, né? Às vezes é um novo convertido, ou às vezes é até uma pessoa que está ali há anos e anos, mas nunca quis, ou nunca precisou, ou nunca achou necessário, ou talvez alguém não permitiu que ele aprendesse e evoluísse ali dentro. Talvez exatamente por não ter tanto estudo, não ter tanta sabedoria, entre aspas, né? Sabedoria intelectual, humana, e então não cresceu ali, mas tem o crescimento psicológico, que é a sabedoria divina, e aí os grandões, essas árvores grandes, né, igual a figueira, toda folhuda, cheia de folhas, mas quando Jesus Cristo chegou até ela, não tinha nada para comer. Então não adianta você ser bonito, chegar, todo mundo ficar te olhando, ter status, ter dinheiro, ter aparência, né? Que o ser humano olha muito a aparência, ser magro, ser musculoso, ser forte, né? Que as pessoas julgam muitas pessoas pela aparência, né? Ser branco, né? Talvez a pessoa é uma pessoa preconceituosa com cor de pele e não ter a presença do Senhor, entendeu? Não ter fruto, não dar fruto. Então, é isso aqui, Deus está falando que vai abater, né? Vai abater. Abater é cortar. Quando a gente fala com o açougueiro, vai abater um boi, né? A pessoa vai abater num frigorífico, vai abater uma ave, vai abater uma criação, ela vai matar. Então Deus vai matar essa pessoa. Mata tirando a vida de verdade, ou pode matar espiritualmente, pode rebaixar ele pode ir para o mundo, pode perder até a salvação, por causa de pisar nesses pequeninos do Senhor, entendeu? Então, que os irmãos possam, que as pessoas possam, que vejam esse vídeo que eu estou postando aqui, que possa ver que de verdade, crer e temer o Senhor, temer a palavra dele, porque o Senhor, ele pode todas as coisas, ele pode te abater de todas as formas, entendeu? E ele pode, porque ele te deu a vida, ele te deu a vida, e ele deu a vida dele, que não era pecador nenhum, ele deu a vida, ele pagou um alto preço, um preço que nenhum ser humano pode pagar, entendeu? Pela morte de Jesus Cristo, mas ele deu a vida dele lá na cruz, uma morte que todas as pessoas morriam, uma morte de cruz, uma pior morte que o ser humano poderia morrer naquela época, era a morte de cruz. Só muitos criminosos morriam daquela forma. Ele morreu daquela pior forma, da pior forma que existe de morrer, existia naquela época. Veio, pagou um alto preço pela sua vida, a sua mesma, que eu estou falando, qualquer pessoa que assistir esse vídeo, é a sua vida, é você mesmo. Seja Maria, ou João, ou Francisco, não importa o seu nome, é você, ser humano. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, teve morte de cruz para te salvar. E você acha que por um cargo grande dentro da igreja, por um cargo grande dentro de uma empresa, você pode diminuir alguém, por você ter uma situação financeira grande, você pode diminuir aquele mendigo que está lá na rua, você não sabe nada da vida dele, talvez ele pode ter sido um grande igual você, mas talvez pela soberba, pela altivez, por crescer o eu, né? A soberba engrandeceu o orgulho, né? A lepra do orgulho, a lepra do preconceito, a lepra do dinheiro, do amor ao dinheiro, não é do dinheiro, do amor ao dinheiro.
Então, que vou falar você, porque cada um que me assistir, você que está assistindo esse vídeo neste momento, conserta, se você é um servo do Senhor, conserta a sua vida hoje, porque é o hoje, é o presente, porque amanhã você não sabe se daqui a pouco você vai estar vivo e vai ter o tempo de pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados. Se arrepende hoje, agora, se arrepende. Se você está ouvindo agora, não importa onde você esteja, se você está numa empresa que você não pode dobrar seu joelho, ou dirigindo, ou em algum local que você não possa dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus, eleva o seu pensamento. Você pode estar dirigindo, você pode estar lavando vasilha, você pode estar varrendo uma casa, você pode estar em qualquer lugar. Você eleva a sua mente, se arrependa na sua mente, se ajoelha na sua mente e peça perdão a Deus por todos os pecados, por todos esses nada a ver que vocês acham que estão fazendo, que não estão fazendo nada. É esse o que tem a ver. E se arrependa, porque Jesus Cristo está às portas. E depois não adianta você falar que salvou vida, que alguém fez isso, fez aquilo, porque as obras não vai contar lá em cima. Mas as obras precisa, porque as obras são